Tá, boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos à sala Samuel Pessoa, né, do nosso simpósio de Geografia da Saúde. Nós vamos dar início às apresentações dessa tarde. Bem-vinda, professora Patrícia. Não. Vamos começar com o primeiro trabalho sobre as potencialidades do ensino de Geografia da Saúde e da Educação Básica, uma alternativa para promover a saúde nas escolas. Só uma questão de tempo, que eu acho que é bom a gente tentar organizar com a professora Carolina, e eu acho que o professor Maurício vai ajudar também nas avaliações, professor. Ele acabou de entrar na sala, acho que a gente pode contar com as contribuições, né, professor Maurício? Eu não esperava. Eu ia ver a apresentação do... Não, vou ver as outras também, mas eu ia ver especialmente dos Mãos Solidárias, né? Mas, vamos ver. Tá bom. Seja bem-vindo. Obrigado. Professora, o evento estava previsto 15 minutos. Na semana passada, na terça-feira, ficou combinado de avisarmos em 10 minutos para ficar os 5 minutos de considerações finais e concluir. A gente segue essa dinâmica. Pronto, então com 10 minutos aí a gente vai avisando ou pelo chat ou pelo... Se ultrapassar muito, geralmente pelo chat, né, Raquel? Aí se ultrapassar a gente abre o microfone e interfere um pouquinho. Tá? A gente vai ficar controlando aqui esse tempo. Pode falar, Alexandra. Eu e a professora, boa tarde, pessoal, eu e a professora Caroline, a gente vai ficar na coisa da avaliação, então eu acho que não necessita de mais um professor, não sei se vocês estavam fazendo 3 professores, mas ótimo, a gente já está nessa tarefa. Ótimo, é porque na verdade eu não tinha visto seu nome logo cedo na lista lá da comissão, desculpa, professora Alessandra. Não, tranquilo. Aí eu vi o professor Maurício, eu achei que fosse... Não, estou aqui só para... Ótimo, mas só é uma contribuição também, né? Assim, qualquer coisa, vamos aí. Tá bem-vinda, professora Alessandra, também. Eu vou começar aqui a compartilhar a tela, tá? Já está aparecendo em tela cheia? Agora sim. Sim, tá bem. Pode começar. Posso só tirar uma dúvida? Quando for para passar o slide, eu posso só te avisar e alguém vai passando? Isso, eu vou passando. Perfeito. Bom, posso iniciar então? Pode começar. Então, primeiramente, né, gostaria de desejar uma boa tarde para todo mundo que está aqui presente na sala hoje. Espero que seja aí um momento de muito aprendizado para todo mundo, né? Depois eu gostaria de destinar um início da minha apresentação para poder explicar para vocês um pouco do contexto em que se deu esse trabalho. Primeiramente, eu sou o Miguel, tá? Um dos autores do trabalho, como vocês podem ver, e a outra pessoa que fez o trabalho comigo é a professora Nestor André Kaercher, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? A gente fez esse trabalho num contexto de TCC. Foi ali que a gente começou a pensar nessas potencialidades, né, que a geografia da saúde, na verdade, pode oferecer a nível de educação básica, que é uma coisa que hoje eu sinto que tem uma dificuldade muito grande ainda. E por que eu sinto isso, né? Antes de fazer esse trabalho, eu verifiquei na base comum curricular todo o aspecto da geografia, né? Todo o espectro da geografia, na verdade. Em nenhum momento na base comum curricular eu encontrei, dentro do currículo de geografia, explicitamente, a palavra saúde. Em nenhum momento. E isso me causou um baque, né? Porque, bom, eu que vim ao longo da minha graduação pesquisando sobre essa temática da geografia da saúde, tentando entender melhor como que isso funcionava, onde que eu poderia me encaixar, achei que, né, bom, na educação básica, com certeza a gente vai poder fazer muita coisa para promover saúde. E não foi o que eu encontrei olhando os documentos oficiais, né, como a base comum curricular, por exemplo. Então, nesse contexto, eu conversei com o Nestor,
que é meu professor, era meu orientador na época, e a gente decidiu, né, que, bom, vamos tentar ver isso, vamos tentar se aprofundar um pouco nisso, né, porque é algo que a gente tem muita crença de que pode fazer a diferença, né. Educar em saúde pode promover melhorias muito significativas na saúde pública, principalmente a médio e longo prazo, né. Então é uma crença que a gente tinha e por isso a gente decidiu fazer esse trabalho. Por favor, acho que podemos passar para o próximo. Bom, então, primeiramente, né, o que despertou o interesse em a gente começar a pesquisar nessa linha e começar a tentar ver o que a gente poderia utilizar na educação básica foi um trabalho inicial que eu tinha feito de georreferenciamento na atenção primária à saúde, onde a gente monitorou todo o entorno de uma unidade de saúde básica de Porto Alegre e a gente georreferenciou vários pontos e destinou uma ferramenta para que a unidade pudesse, né, ter uma noção melhor, uma percepção melhor sobre todos aqueles agentes que faziam parte do seu território. Então, o que eu pensei? Bom, isso é algo muito interessante também para que os alunos, né, as alunas, essas pessoas tenham conhecimento sobre o que envolve aquele espaço escolar, né? O que está ali além da escola, mas que faz parte da vivência, que faz parte do contexto escolar também, né? Como que a comunidade escolar se relaciona com aquele espaço, né? O espaço da escola, principalmente a escola pública, né, é um espaço de todos, é um espaço que tem que fazer a diferença no território. Então, a gente pegou primeiramente nessa concepção da Organização Mundial da Saúde, de que uma opinião pública bem esclarecida e uma cooperação ativa por parte do público são, né, de importância fundamental para a gente melhorar a saúde dos povos. E isso a gente pode ver agora no contexto que a gente está vivendo. Num contexto de fake news, por exemplo, que fazem com que a gente tenha um prejuízo tremendo em saúde pública, né? Então, sim, a gente ter esse debate dentro das escolas desde cedo, né, alimentar esses assuntos dentro da escola é muito importante para que a gente tenha um esclarecimento, né, do que significam as coisas que fazem parte da nossa vida. Junto a isso, a gente pegou um pouco, né, desse conceito do Maurício e do Cristóvão de território utilizado, né, para tentar ver o seguinte: bom, eu tenho um território que eu utilizo cotidianamente. Como que isso impacta na minha saúde, né? Quais são os fatores que estão ali presentes que vão impactar no meu estilo de vida ou no estilo de vida da comunidade que eu vivo, daquela comunidade que eu me insiro. E dentro disso, a gente destaca muito o papel social da escola, né? A escola ela tem um papel social muito claro porque ela envolve muitas pessoas. A escola é praticamente um rito de passagem de todas as pessoas, né? Independente do tipo de escola que seja, né? Seja uma escola tradicional, como a gente está acostumado, ou outros tipos de escola. Mas é um rito que muitas populações vão passar ao longo da sua vida. Então, ela é um espaço social porque ela envolve a realidade de todo mundo, né? De todos que fazem aquele espaço. Quando tu entra para dentro da escola, tu leva a tua realidade lá para dentro. Então, a escola ela tem que ter um papel social, sim, né? A escola ela tem que confrontar todos os dilemas que a gente está tendo na sociedade. Ela tem que ser um espaço onde as pessoas se sintam pertencentes e possam exclamar tudo aquilo que elas têm dúvida, tudo aquilo que elas pensam, para a gente poder chegar a um denominador comum e, com isso, construir uma sociedade melhor, né? Então, acho que pode avançar para o próximo. Dentro disso, só para introduzir um pouco como que a gente enxerga, né, o ensino da geografia conectado com a geografia da saúde e como que a gente imagina que isso possa fazer diferença nas ações de promoção da saúde nas escolas, né? Primeiro, a gente vê que, bom, o ensino de geografia, se ele for articulado com o território a qual aquelas pessoas pertencem, né, a qual elas utilizam todos os dias, bom, vai fazer muito mais sentido para a pessoa ter interesse, tentar entender o que rodeia ela, né? Principalmente quando a gente é criança, né? Imagino eu. Mas quando a gente é adolescente, enfim, já passa por uma fase mais jovem também. Falar sobre o espaço que a gente está inserido, pela experiência subjetiva de cada um, imagino que vocês devam também concordar que é algo que chama atenção, né? Tá falando sobre um espaço que eu conheço. Bom, então eu me interesso bastante sobre isso. Geralmente a gente percebe isso dos nossos alunos, né? Então, a partir do território utilizado, a gente pode trabalhar em dois sentidos. A conscientização, né? Bom, conscientizar, basicamente,
discutir, informar, pesquisar, para a gente poder saber como que a gente pode construir espaços, ambientes mais saudáveis, e através do sentimento de pertencimento, né? Tu tá tocando onde que a pessoa vive. Bom, está falando do lugar em que eu vivo, isso pode me chamar muito a atenção. E a partir disso a gente espera que sejam trabalhados alguns pontos que levem a alguns desfechos, né? Por exemplo, ao trabalhar conscientização, automaticamente a gente vai poder discutir quais são os direitos e deveres de cada indivíduo dentro da sociedade. E, na outra ponta, na outra via, né, o sentimento de pertencimento, ele pode te levar a ter uma noção melhor de responsabilidade partilhada. Bom, eu vivo nesse território. O que eu posso fazer para que, né, as pessoas que vivem nesse território também estejam em harmonia, para produzir bem-estar para toda essa sociedade que compartilha deste mesmo território, né? Então, junto a isso, a gente imagina que a gente consiga, através do território utilizado, conversando sobre isso, né, trazendo esses fatores para serem debatidos, chegar até ações de promoção da saúde, né? E daí sim, né, a gente pode trabalhar em dois aspectos, tanto no cuidado pessoal, que a gente pode ter uma melhora muito significativa, né, quanto no cuidado coletivo. E isso desencadeia na prevenção, né? Então, a gente espera que ao trabalhar todos esses segmentos na escola, articulado com o ensino de geografia, articulado com o território, a gente possa chegar lá no final das atividades e criar minimamente ou muito positivamente um momento em que as pessoas vão refletir e buscar ações de prevenção, melhorias tanto individuais quanto coletivas, né? Então, essa é a concepção que se deu esse trabalho. Pode passar. O nosso objetivo, né? Basicamente, esse trabalho ele ocorre muito pouco antes de começar a pandemia, né? Então, o grande objetivo era evidenciar práticas de ensino de geografia da saúde que poderiam ser aplicadas na educação básica, seja no ensino médio ou no ensino fundamental, principalmente, né, ensino fundamental anos finais e ensino médio, para promover a saúde nas escolas, né? Essa era a nossa grande finalidade. Como que a gente pensa isso, né? Através de uma política pública intersetorial, que é o Programa Saúde na Escola, né? PSE. Então, a gente já tem uma política comum que coloca essa temática da saúde para ser trabalhada e ser difundida dentro das escolas, para se trabalhar uma educação em saúde dentro das escolas, e a gente acha que ela tem muita potencialidade que pode ser explorada. E nisso entra a geografia, né? A geografia deve explorar o conceito de saúde para levar um pouco dessa conscientização, dessa noção mais ampla de saúde, né? Porque na escola a gente acaba ficando muito preso na concepção de saúde do ponto de vista da biologia. E acaba não conectando bem na nossa mente que saúde é muito mais do que isso, né? Saúde não é só o aspecto físico, mas a própria OMS coloca que saúde é um estado pleno de bem-estar mental, físico, social, enfim. Então, levar essa concepção maior, mais ampla, né, para dentro das escolas. E para isso a gente já tem o PSE, né? Então a gente preferiu trabalhar dentro do programa de saúde da escola. Pode seguir. Dentro disso, a gente tem um caderno, que é o Caderno de Saúde e Educação Ambiental, que já foi um documento elaborado dentro do PSE para trabalhar essas questões no âmbito escolar. A partir disso, a gente fez uma análise documental, né, deste documento, e a gente extraiu 5 tópicos de saúde ambiental que foram selecionados para guiar essas práticas de ensino que a gente visou elaborar e iria aplicar nas escolas. Então, foi a qualidade da água para consumo humano, a permacultura e a produção de alimentos saudáveis, a questão dos desastres naturais ou tecnológicos. Essa nomenclatura específica era a nomenclatura do caderno, né, por isso que a gente manteve, poluição do ar e gestão de resíduos produzidos, né. Ao final, a gente elaborou uma atividade de campo que unia, digamos assim, vários desses temas de saúde ambiental que eram abordados dentro do caderno de saúde ambiental. A gente dividiu, fez esses tópicos separados e depois uma atividade final que unia tudo. Pode dar sequência? Então, como que a gente pensou isso, né? Bom, primeiramente, vamos trabalhar dentro do território.
esse conhecimento ele tem que iniciar numa escala local, né? Vamos trabalhar dentro daquilo que a comunidade conhece, ou junto com a comunidade escolar, né? Que muitas vezes acaba não tendo bem essa relação, e vamos, claro, inserir a participação social. Isso é fundamental para que as atividades tenham um bom resultado, né? E, dentro disso, né, levar um senso de causa, um senso comum, né, que toque, digamos assim, as pessoas, que conscientize, para que a gente possa ter um desfecho que é uma ação efetiva que pode gerar um benefício de saúde, tanto pessoal quanto saúde pública, né? Então, o ensino da geografia é atrelado a tudo isso para chegar num final, digamos assim, que possa promover saúde. Então, a gente pensou em algumas atividades relacionadas àqueles tópicos, né? A qualidade da água, onde a gente pensou em elaborar uma atividade em que os alunos eles entrariam em contato com a comunidade, né, para saber quais eram as principais demandas, como que eles faziam uso da água, e também produzir um jornal que pudesse rodar pela comunidade informando, né, sobre quais as práticas ideais para que a gente não tenha, por exemplo, um surto de doenças espalhado por recurso hídrico e etc. Então, isso tem vários casos, né, específicos daqui que a gente pegou para trabalhar, mas isso tem que ser trabalhado na escala que a pessoa vive, né, no espaço que a pessoa vive, no território que ela utiliza. Então, é bom pegar informações de cada território para trabalhar isso. Na questão da agricultura, fortalecer a produção de alimentos saudáveis, inclusive, né, com hortas dentro do espaço escolar, ou incentivar os alunos a produzirem nas suas respectivas casas, né? Isso é muito importante, também porque leva, né, esse benefício para dentro da casa dessas pessoas, não se restringe ali a uma atividade escolar, mas é algo que pode perdurar depois muito tempo na vida dessas pessoas. E a questão de desastres, né, muito trabalhar a questão de vulnerabilidade e riscos, né, produção de um mapa de riscos para poder identificar quais são os territórios na cidade ou ali na região que estão sendo mais afetados por esses desastres, né. Pode dar sequência, por favor? A poluição do ar, né, que é um tema que pode ser muito difundido nas cidades ou, no caso do campo, por conta das queimadas, né, então tem muito o que se trabalhar com a poluição do ar, e só vou acelerar um pouco mais, mas a gestão de resíduos, essa é uma atividade muito interessante que dá muito resultado, né? Promover uma gestão de resíduo associada ao projeto de vida da base comum curricular, isso tem um resultado muito positivo, porque faz com que os alunos empreendam através da sustentabilidade. Então, tu acaba trabalhando diversos conceitos juntos, né, nessa atividade. Inclusive, a venda depois desses produtos que foram fabricados nessa ação dos alunos pode gerar recursos para serem investidos no próprio espaço escolar ou na comunidade, né, em demandas do coletivo. Então, a destinação dos recursos podem ter aí as mais diversas finalidades que no caso, daí cada espaço vai ter que escolher bem como fazer, né? Pode dar sequência, por favor? A atividade final, digamos assim, que ela une todas, né, é a construção do mapa de situação de saúde do território em que a escola está situado, né? Então, ela é dividida em algumas fases, né? Primeiro, a gente tem que ter uma definição dessa logística de trabalho, depois uma saída de campo para coletar as informações sobre o território, a construção participativa do mapa, geralmente em folha 3, e depois, por final, né, fazer uma análise desse mapa de saúde que foi construído no coletivo, né? Isso é muito importante para que se tenha, de fato, um conhecimento maior sobre o território que a gente está inserido, né? Pode dar sequência? Alguns possíveis itens a serem mapeados, né? Os determinantes sociais da saúde, os pontos da rede de saúde, porque isso é uma coisa que, às vezes, os alunos eles não têm nem ideia de onde fica a unidade básica, né? Então, para a gente conhecer o território que a gente utiliza, é muito importante a gente saber onde estão localizados esses pontos da rede de saúde, né? E pontos de referência, que, por exemplo, pode entrar escola, pode entrar praça, parque, igreja, enfim, muitos pontos de referência dentro daquele território, né? Pode dar sequência? Miguel? Então, posso finalizar ou cortamos? Você já completou 15 minutos, tá bom? Tá, eu posso finalizar. Mais um minuto para você concluir, tá bom?
Certo, obrigado. Então, assim, o que nos marca pela passagem na escola, geralmente são as atividades que a gente vai lembrar depois, vai ver quais são, né? Aquelas que a gente foi sujeito ativo, aquelas que a gente realmente participou, produziu, fez. Então, todas essas práticas de ensino, elas têm que estar atreladas a essa ideia, né? Tornar aqueles alunos ativos para eles verem o que eles estão construindo dentro daquele espaço, né? Isso faz com que eles levem isso para o seu futuro. E o ensino de geografia baseado na prática, que pode tornar esses alunos intervencionistas em potencial no futuro, né? Que pode trazer melhorias, consequentemente. Pode passar, por favor? Então, só, né, para finalizar já, alguns benefícios, né, que essas atividades ou que essa concepção produziria, né, combate às fake news, né, melhorias na tomada de decisão, até na própria democracia, né, para os alunos aprenderem a lidar com a democracia, enfim, diversos benefícios. Como eu já estourei meu tempo, né, acho que fica por aí mesmo, mas fortalecer também, né, o papel de nós, professores, como agentes dentro da escola que promovem saúde, podem promover saúde, né. A gente tem um papel muito importante que muitas vezes ele não está bem explícito ainda, ou não está bem reconhecido, e a gente pode sim e deve, né, produzir saúde dentro das escolas. Pode passar algumas referências e acho que é a última. Obrigado. Isso aí, desculpa a demora. Acabei falando bem rápido para tentar cobrir tudo. Me desculpa. Obrigada, Miguel, por sua apresentação. Parabéns. A gente já segue para o segundo trabalho. Tá bom. Eu já vou projetar, então, em seguida. Ah, não, você pediu para projetar, né, Patrícia? Se eu puder projetar, te agradeço. Pode sim, pode. Pronto. Vocês me falam se já estão conseguindo ver? Chegou. Tá ok? Ok, tá ótimo. Pronto. Então, antes de tudo, né, agradecer aí a organização do evento, né, pela luta que sempre é organizar um evento, organizar em meio à pandemia, né, em meio a toda essa descrença naquilo que a gente faz. Então, obrigada, de verdade, por estar promovendo e permitindo que a gente possa, né, trocar e se expor e contribuir da forma que a gente sabe, né? Eu vou falar um pouquinho de um trabalho de uma parte de um trabalho que a gente começou a desenvolver ano passado, assim que a pandemia começou, quando um grupo de professores aqui da UFBA, que trabalham já na área de mobilidade e na área de informações espaciais, do departamento, né, de Engenharia de Transportes e Geodésia da Escola Politécnica da UFBA, a gente, no meio, quando as aulas foram terminadas, o que a gente consegue fazer, e a gente via que muito do que a gente sabia e pesquisava poderia contribuir de alguma forma. Esse grupo foi chamado de Geocombate, a gente ainda existe enquanto grupo, vem desenvolvendo mais recentemente mais atividades relacionadas à capacitação, e a gente seguiu um fluxo muito orgânico, no sentido de tentar identificar como que a gente poderia contribuir com aqueles que estavam fazendo alguma coisa. E nesse processo, em meio a toda a loucura que acontecia no começo da pandemia, a gente começou a produzir notas técnicas relacionadas à expansão, à distribuição espacial da Covid, análises espaciais da Covid em Salvador e na Bahia. Esse trabalho em Salvador, ele foi naturalmente também indo para a ponta, e a gente identificou, né, o quão importante, o quanto que a gente poderia, né, nesse trabalhar dados geoespaciais, contribuir também com uma análise e com possibilidades de fortalecimento da atenção primária e da ponta. Então, tudo isso para falar desse contexto onde esse trabalho se inclui, né, essa acessibilidade física a equipamentos de atenção básica à saúde durante a pandemia de Covid, e uma análise sobre uma área de Salvador, porque nesse momento a gente queria saber, a gente observava as dificuldades que se tinha para se deslocar, para poder chegar até as unidades de saúde, para ter o atendimento primário e evitar a exposição, né?
Então, no trabalho a gente fala um pouquinho, né, dessa importância do SUS, o quanto que a gente entende a relevância dessas atividades, né, relacionadas ao SUS, e o quanto também a gente entende que a minimização dos riscos estão relacionados a esse atendimento, a como a gente chega, né, a como as pessoas podem ser assistidas, né. Então, a ideia desse artigo em específico foi apresentar um procedimento metodológico em que a gente faz um cálculo que considera detalhes da acessibilidade a esses equipamentos de saúde e que foi utilizado em um estudo maior sobre a pandemia nessa área, né, nessa região, que são um conjunto de bairros. Então, a gente fala um pouco, né, passou a entender, porque eu estou falando, né, um conjunto de professores está na Politécnica, e aí esse grupo foi crescendo, e aí a gente tinha professores que ajudavam e contribuíam e discutiam com a gente, do Instituto de Saúde Coletiva, faculdade do curso de enfermagem, que até hoje, a gente montou uma disciplina hoje que envolve enfermagem, arquitetura e urbanismo, a Politécnica, uma parte de cartografia, e também a escola de design, né, além de monitores e outros professores que são associados, que estão também vinculados aos estudos de geociências e coisas. Então, com esse auxílio, entender qual era o papel de cada unidade básica de atendimento, de cada uma dessas, e entendendo que a unidade de saúde da família, por exemplo, no começo estava fechada ao acesso, era importante para a gente entender como era que ocorria o trânsito das pessoas nesses locais, né? Entender também que a acessibilidade, né, a gente pode trabalhar isso de várias formas, mas essa acessibilidade a um determinado local, principalmente quando você fala de um tecido urbano, ela não acontece de forma igual, né? Existem várias, não só a forma de acessar e os equipamentos são diferentes, o acesso a eles é diferente, dependendo da classe social, mas as deficiências, os recursos, né, para deslocamento e uma série de outras coisas também interferem. Em um estudo tentando identificar, né, esse impacto da acessibilidade nas questões de saúde, a gente levantou alguns estudos que já tinham sido feitos, né, falando, por exemplo, de como que isso interfere nos exames precoces de câncer de mama na Etiópia, a distribuição de métodos contraceptivos na Tanzânia, tratamento de HIV em Malawi, acesso a tratamentos e resultados de saúde na Austrália, tratamento de doenças crônicas na Ruanda. Então, isso não é novidade, né? A gente sabe que isso é importante, a gente sabe que tudo pesa aí no orçamento, e a gente tem no Brasil um estudo muito interessante, que não conhece, né, e tem interesse nesse tema, vale a pena conhecer, que é um estudo desenvolvido pelo IPEA, em que ele analisa várias capitais e tem, né, tempos de deslocamento no Brasil, né, identifica nessas capitais o tempo de deslocamento. Como Salvador não tinha, né, esse dado, e aí a gente começar a falar de dados, a gente vai por outros problemas que são muito gritantes também, né, para poder a gente trabalhar. A gente tem aqui só os dados relacionados à distância a pé, alguns equipamentos. E da área que a gente vai trabalhar é essa aqui, que eu vou mostrar mais na frente no Zoom. Certo? Então, essa é a tipologia urbana que a gente tem aqui, na área mais nobre, digamos, da região, e aqui a tipologia em áreas mais precárias também da região. Então, mesmo numa área que é periférica, você tem essas diferenças, você tem concentrações de pretos e pardos grande, mas ainda assim é diferenciada. A concentração da baixa renda, que coincide também com a concentração dos pretos e pardos, onde também você tem uma maior densidade populacional. E falando um pouco mais sobre a Península de Itapajipe, né, essa área, que é uma área historicamente com uma ocupação bastante antiga e bem peculiar da cidade, onde fica Ribeiro, onde fica a Igreja do Bonfim, quem conhece Salvador deve ter andado por aqui.
ela aconteceu e teve uma série de problemas relacionados à Covid e se destacou bastante nesse sentido, logo no começo. Né? É um bairro que você tem muitas pessoas que trabalham em casas, né, de outras pessoas de alta renda, onde aconteceu o início dos contágios, e você tem um bairro que se destacava na cidade como um todo, como um bairro que tem uma taxa muito grande de internações por diabetes e hipertensão. Aqui nessa região também tem um hospital específico para tratamento dessas doenças. Então, assim, a gente não aprofundou muito o motivo disso, mas era um bairro que teve um número grande de óbitos e que também tinha um número grande de pessoas, né, com essas comorbidades mais graves relacionadas ao Covid, né? A gente no começo tinha já uma taxa muito grande, né, de pessoas contaminadas, né, de pessoas doentes, e mais na frente também isso foi diminuindo porque isso foi dispersando mais na cidade, toda a cidade acabou ficando contaminada, né, com casos, né. E esse mapa, ele é um print, na verdade, né, não está muito elaborado, mas é a mensagem que ele quer passar, que eu acho ele bastante significativo e impactante. Né? Você pensar que cada pontinho desse é um óbito, né? E que isso aconteceu, e que esses óbitos aconteceram em um ano, em menos de um ano. Você olha ali, né? É cerca de 11 meses. E que são óbitos, né, em que uma boa parte desse tempo eles poderiam ter sido evitados, né? Então, é triste olhar esse tipo de mapa. E aí aqui é a área onde a gente está, onde a gente tem aqui a península de Itapajipe. Bem, a metodologia que a gente usou para isso, né? A gente identificou a rede viária de Salvador, onde era possível realizar os caminhos a pé, usando o OpenStreetMap. A partir dessa rede foi utilizada, e um modelo digital de elevação de terreno disponível na prefeitura. A gente fez o cálculo das inclinações e utilizamos um trabalho de Zoom que fez cálculo de velocidade de pessoas com baixa, deixa eu botar aqui, com mobilidade um pouco mais reduzida, né? Ele trabalhava com idosos e adultos, e para entender qual que seria a velocidade de deslocamento dessas pessoas a depender das inclinações. Por que isso é importante? Né? A gente está falando de Salvador. Então, quem conhece Salvador sabe, né, o quanto que a topografia interfere, e a gente ficava imaginando como que uma pessoa vai se deslocar, ela com Covid, né, vai se deslocar caminhando numa ladeira, né, e com falta de ar. Então, o mínimo que ela vai precisar de tempo para chegar lá seria isso, se ela tivesse, né, um mínimo de mobilidade, mas ainda assim, vamos tentar estimar isso. E onde que estão essas pessoas, né? Então, a gente já referenciou os equipamentos de saúde com um nível de detalhe, a gente identificou o caminho mais curto utilizando essa malha viária, fizemos a interpolação, pensando em faixas de tempo de deslocamento, o dimensionamento da população com base no censo de 2010 e um cálculo da população que estaria em cada uma dessas faixas. O resultado, né, é que a gente identifica ou estima que tinham cerca de 25 mil moradores que são potenciais usuários do SUS, né, que tem uma renda abaixo de meio salário mínimo, renda per capita abaixo de meio salário mínimo. Aproximadamente a mais de 15 quilômetros de caminhada, 15 minutos de caminhada até uma unidade básica de saúde. E se a gente for considerar a UPA, a gente tem até junho de 2020 nenhuma UPA naquela região. Então, cerca de 48 mil pessoas a mais de... Oh, meu Deus do céu, minha bateria! a mais de 30 minutos. E 60 mil a mais de 30 minutos também de uma UPA. Já estou finalizando. Esse é o mapa resultante. A gente vê em tons, né, diferentes aqui. Quanto mais escuro é onde está a população de mais baixa renda, a densidade dela, a ocupação. E aqui em verde, onde você tem, né, a proximidade, né, a 5 minutos, a 10 minutos, até 15,
30 e aqui vermelho mais de 30 minutos. Aqui da UBS, aqui da UPA. Olhando para aquele outro trabalho, a gente via que aqui ele colocava outros pontos que durante a Covid, aqui esse hospital estava desativado e esse outro também não funcionava, então a gente precisa desse olhar mais detalhado para o território, para aquele espaço onde a gente está de fato atuando, para que a realidade que a gente esteja querendo intervir, que era essa proposta, né, propor e apoiar quem está intervindo lá na ponta, possa de fato ser alguma coisa. Então, ter algum efeito prático, né? Então, uma das coisas que a gente queria mostrar isso é a importância de você incorporar a questões de transportes, né, as questões de deslocamento, como que você podia auxiliar o deslocamento seguro e viabilizar o atendimento domiciliar, principalmente daquela população de mais baixa renda que se encontrava a mais de 30 minutos de distância de uma UBS ou de uma UPA. Então, é aproximadamente isso. Eu vou ficando por aqui dentro dos meus 15 minutos e qualquer coisa a gente volta a falar depois. Obrigada. Se cair aqui minha ligação, que a energia faltou aqui em casa, então qualquer coisa eu vou sair e vou entrar de novo pelo celular agora. Obrigada. Dando continuidade nas apresentações, próximo trabalho é o de práticas do cuidado de si na prevenção das ISTs realizadas por travestis e mulheres transexuais em Curitiba, Ponta Grossa, Paraná. Pode começar a apresentação. Olá, pessoal. Boa tarde. Posso começar, então? São 10 minutos, né? São 15, a gente avisa com 10, Ramon. Ah, tá bom, José, obrigado. Bom, pessoal, eu sou o Ramon. Essa pesquisa ela tem como título Práticas do Cuidado de Si na Prevenção das IST, Infecções Sexualmente Transmissíveis, né? Realizadas por travestis e mulheres transexuais em Curitiba e Ponta Grossa, Paraná. Ela é parte de uma reflexão da minha tese de doutoramento em Geografia, que foi orientada pelo professor Márcio José Ornati. Bom, como introdução, eu trago a questão central desta reflexão, que é o norte, né, o fio condutor para se pensar o fenômeno. Então, como questão central, eu apresento quais são as práticas do cuidado de si executadas por travestis e mulheres transexuais na prevenção das infecções sexualmente transmissíveis nos municípios de Curitiba e Ponta Grossa, Paraná. O estado do Paraná ele está localizado na região sul do país. Ao norte faz fronteira com São Paulo e ao sul faz fronteira com o estado de Santa Catarina. Curitiba possui uma região metropolitana, mas Ponta Grossa não compõe a região metropolitana de Curitiba. Curitiba é a capital do estado do Paraná e está distante de aproximadamente 100 quilômetros do município de Ponta Grossa. Como problema, a gente tem a sensibilidade de que o Brasil é o país que lidera o ranking mundial de assassinatos de travestis e transexuais no mundo. Em segundo lugar é o México e é menos da metade, né, do Brasil. De acordo com o relatório da ANTRA, em 2018, no Brasil, a cada 48 horas é assassinada uma pessoa, né, que se auto-identifica como travestis e transexuais. Essas pessoas elas são assassinadas por armas de fogo, por espancamento, por armas brancas, dentre outros meios. No estado do Paraná, em 2017, o Paraná foi a unidade federativa que mais registrou a ocorrência de suicídio de travestis e transexuais, como reflexo, né, dessa violência que incide sobre o corpo travesti e transexual. Como justificativa da pesquisa, ela se justifica por auxiliar na manutenção e elaboração de políticas públicas voltadas à saúde de travestis e mulheres transexuais, bem como ela corrobora com a ampliação, né, do debate acadêmico sobre a saúde de travestis e mulheres transexuais. Nós realizamos uma pesquisa bibliométrica com os descritores travesti, transexual, transexualidade e travestilidade, no banco de dissertações e teses da CAPES, e a gente encontrou que até o ano 2019 existiam 916 pesquisas que tinham abordado essas pessoas, né, como fenômeno.
Em relação às ciências da saúde, somente 414 pesquisas abordaram ela. No contexto da geografia, pouquíssimas pesquisas abordam a saúde de travestis e mulheres transexuais. Quando a gente olha para um gráfico, né, apresentando o quantitativo dessas pesquisas, a gente consegue estabelecer uma relação com as políticas públicas. Então, por exemplo, fica claro ali no gráfico que a partir do momento, né, que ocorreu a elaboração do Programa Brasil Sem Homofobia em 2004, o processo transexualizador da portaria do SUS, né, bem como a Política Nacional de Saúde Integral LGBT, as pesquisas acadêmicas elas começaram, né, a ter mais fomento. Então, esta pesquisa ela se justifica por corroborar, né, com esse debate. Em relação às geografias, a gente tem uma relação das geografias feministas e das sexualidades com as ondas do feminismo. As geografias das sexualidades são estudos que se consolidam, né, como geografias das sexualidades a partir da terceira onda do feminismo. Isso data do final do século passado. Então, a gente ainda tem, né, conforme o fenômeno a ser investigado geograficamente, como a saúde do corpo travesti e transexual, uma discussão incipiente. Em relação ao referencial teórico, em virtude do tempo, não vou ficar lendo autor por autor, mas eu trouxe aqui no slide só para guisa de informação, né, quais são os teóricos que a gente leu para se pensar o conceito de travesti, travestilidades, transexual, transexualidade, bem como a compreensão geográfica sobre a saúde e doença. Bom, desta forma, nesta pesquisa, a gente compreende a saúde e a doença de uma forma ampla, né, com os fatores determinantes da saúde. Pensando a saúde como alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, transporte, emprego, lazer, etc. E a doença, portanto, seria o oposto à saúde, né? Seria a alimentação desregrada, a subhabitação, a interdição dos espaços escolares, a ausência dos recursos financeiros. Contextualizando essa percepção de saúde e doença com o corpo travesti e transexual, a gente pensou em escalas espaciais. Então, o corpo ele é uma escala, né? E o corpo pratica o cuidado de si. Como que o corpo pratica o cuidado de si? Amando, respeitando, socializando, né? Estudar, cuidar, acessar, trabalhar, recriar, caminhar, circular. O corpo vivencia essas práticas do cuidado de si. E vivencia em diferentes escalas espaciais. Então, nós temos a escala espacial do corpo, da casa, da escola, dos espaços formais de saúde, do trabalho, do lazer, da cidade. Nesta pesquisa, a gente parte do pressuposto do corpo humano. O corpo enquanto uma escala de reflexão geográfica. Bom, dessa forma, o corpo... Alguém falou alguma coisa? Linda? Não, acho que foi ruído, né? Então, o corpo, né, ele está numa tríade, né, de saúde, doença e espaço, em que incide simultaneamente nesse corpo a alimentação saudável e a fome, a habitação e a subhabitação, a liberdade e a interdição espacial, a autoidentificação de gênero, né, e a discriminação de gênero. Então, não existe um corpo, né, que 100% está saudável e um corpo que 100% está doente. Eu, por exemplo, eu sou homem, cisgênero, branco e gay. Né? Eu posso ter um certo status social, né, por ser professor, né, do ensino médio de geografia, eu posso ter o status na sociedade por ser um homem branco, mas eu não sou heterossexual. Né? Então, perceba que o mesmo corpo não vivencia 100% o estado de saúde, assim como também existem situações, né, de saúde e doença que convergem para este mesmo corpo, como ali na imagem a gente elaborou. Em relação à operacionalização, as fontes primárias da pesquisa foram as travestis e mulheres transexuais que possuem vínculo com as ONGs Transgrupo Marcela Prado em Curitiba e Renascer em Ponta Grossa. Então, é a partir das ONGs que a gente acessa as pessoas que se auto-identificam, né, como travestis e mulheres transexuais. A coleta de dados ocorreu com base no método quantitativo. A técnica de coleta de dados foi a entrevista com base em um roteiro semi-estruturado. A amostragem foi com base na técnica Snowball, sementes frutos, eu já explico ela, e a amostragem foi composta por 20 pessoas. Em relação às entrevistas, elas aconteceram entre 17 de janeiro a 23 de abril de 2017. A partir da 15ª entrevista, a gente começou a verificar que o campo saturou, né? O que significa isso? Significa que as pessoas entrevistadas davam as mesmas respostas, né, para as mesmas perguntas. Então, se a gente continuasse entrevistando
outras pessoas as respostas iam ser as mesmas. Mas a gente optou por findar o campo em 23 de abril de 17, porque a gente realizou as entrevistas que já estavam agendadas, mas constatou-se que o campo já estava saturado. Bom, aqui nesse gráfico dá para a gente perceber, nessa figura, né, a partir da ONG Renascer em Ponta Grossa e da ONG Transgrupo Marcela Prado, as pessoas que foram pioneiramente acessadas, e dessas pessoas eu perguntava, né, você pode me indicar outras pessoas que poderiam participar da pesquisa? E elas foram indicando, né. O nome delas foi substituído por nomes de borboleta, a fim de manter oculta a identificação delas, né, e a analogia a borboletas é que borboletas vivem pouco, né, assim como as travestis e mulheres transexuais. Tem borboletas que vivem semanas, né, tem borboletas que vivem durante dias, já as travestis têm uma estimativa de vida de 33 anos, de acordo com a ANTRA. Bom, com base nas entrevistas analisadas, elas foram transcritas, né, e foi possível, com base na técnica de análise de discurso da Bardin, espacializar, né, classificar, melhor falando, as evocações com base em espacialidades discursivas e categorias discursivas. As espacialidades discursivas foram corpo, espacialidades de saúde, casa, cidade, espacialidades de trabalho, educação formal, dentre outras. Em relação ao corpo, foi possível refletir que nessa escala espacial, as práticas do cuidado de si, elas estão ancoradas em diferentes perspectivas. Neste trabalho completo para este evento, a gente compartilha as reflexões em torno de uso de preservativo, realização de exames e tratamento PrEP e PEP, como estratégias, né, para a prevenção das IST. Bom, então aqui eu começo a apresentar os resultados. Né? Os resultados, eles têm trechos, né, das entrevistas. E foi possível perceber que, em relação a essa espacialidade discursiva e categoria discursiva, o preservativo, ele corresponde a 41,6% das evocações. Das evocações, cada travesti e mulher transexual entrevistada tem uma perspectiva. Entretanto, a maioria delas acaba centralizando a prevenção das IST no uso do preservativo, né? A maioria das travestis usam o preservativo, né, para se prevenir das IST, né, conforme foi indicado por Márcia Tobias Carneiro, que desenvolveu uma dissertação de mestrado em torno dessa temática. Então, perceba que o que a gente encontrou no campo também está articulado com o que a literatura nos indica, né. Bom, de acordo com o Ministério da Saúde, o SUS, né, é desejável o uso do preservativo durante as relações sexuais, para prevenir a infecção HIV, a sífilis, gonorreia, herpes, dentre outras IST. Todavia, teve uma entrevistada, a Janeira, que indicou o seguinte, olha só o que ela disse. Não existe só preservativo para prevenir as IST. Inclusive, tem as profilaxias pós-exposição, pré-exposição, práticas sexuais que nem necessariamente são penetrativas, né? Então, acho que camisinha, centrismo, não é o melhor, né? Acho que existe a liberdade do sujeito para fazer a gestão. E daí isso que ela comentou, da profilaxia pós-exposição, é que parte das travestis utilizam o tratamento, né, pós-exposição, como estratégia para prevenir. E o PEP, ele consiste basicamente na administração medicamentosa de antirretrovirais para as pessoas que vivenciaram pelo menos uma das seguintes situações. Aí eu coloco ali no slide, né, letra A, B e C, sendo a letra B, são pessoas que se relacionam, né, se relacionaram sexualmente sem uso de preservativo, ou caso de preservativo, tem estourado durante a relação sexual. Além do PEP, a Janeira também mencionou, Janeira é o nome da borboleta, né, que substitui o nome da pessoa entrevistada. A profilaxia pré-expositiva, que é o PrEP. Né, o PrEP ele também é recomendado para travestis ou transexuais. Na pesquisa, a gente também identificou que existem pessoas que praticam, né, o ato sexual sem uso de preservativo, como é o caso da Zebrinha, de 22 anos. Ela disse, olha, eu não vou mentir para você, fazer sexo oral com preservativo, eu sou muito relaxada, e foi nisso que eu peguei a sífilis, fazendo sem preservativo. Eu entrevistei pessoas que trabalham com a prostituição, e que compartilharam, que realizam também prática sexual sem preservativo, mediante o cliente exigindo, não exigindo, mas negociando ali, né, barganhando, que vai pagar mais caro o programa se a pessoa fazer sem preservativo. Também existe as pessoas que têm medo de realizar exame.
Porque daí elas pensam, né? Eu não vou realizar exame porque se eu realizar vai que positiva para HIV, né? E isso é um problema, não é um problema da desinformação. Como considerações finais, dado o tempo, compreendeu-se que as práticas do cuidado de si envolvem o uso de preservativos, realização de exames e tratamento PrEP e PEP, bem como que existem travestis e mulheres transexuais que possuem o receio de realizar os exames de sangue para investigar se possuem ou não a doença. E também torna-se imperativo que exista a manutenção de políticas de saúde pública que estimulem a realização de exames e o tratamento das IST, sobretudo em travestis e mulheres transexuais. Essas são as referências da pesquisa. Muito obrigado pela atenção. Dando continuidade nas apresentações dos trabalhos, agora o trabalho é da minha autoria, sobre reflexões sobre a saúde pública no território maranhense frente ao avanço da crise sanitária causada pela Covid-19. Eu vou aqui compartilhar a tela, aí vocês me dizem se está tudo ok. Está em modo de apresentação? Não, ainda não. Você pode ocultar. Pode, para você conseguir colocar em modo apresentação. Isso. Também. Aí agora Acho que é a minha barrinha mesmo. Só um minutinho. Lá em cima, a apresentação F5. Dá um F5 no seu... Para começar, né, o meu trabalho, ele fala sobre a reflexão sobre a saúde pública, né, no Maranhão, frente ao avanço da Covid-19 no estado. Esse trabalho, ele faz parte, né, de um trabalho maior, que é no caso da minha dissertação, né, ele nasceu a partir do início, né, do ano passado, de acordo com o avanço da Covid e com o monitoramento do grupo de pesquisa que eu faço parte, né, do GEDIT, da pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual do Maranhão. Então, a partir do trabalho de monitoramento, né, que nós realizamos dentro do grupo de pesquisa, a gente foi, com o acúmulo de dados, eu e meu orientador, né, conseguimos definir esse tema para minha dissertação. E, no caso, esse artigo, ele foi tirado, né, foi uma parte da pesquisa que ainda está em andamento. O estado do Maranhão, ele é localizado, né, no Nordeste. Ele conta com 217 municípios, é um estado grande, né? Estima-se, né, que a população é em torno de 7.114.598 habitantes, é uma estimativa do IBGE, né, frente que ainda não se teve o censo atual. E a partir do estado, o que aconteceu? A gente viu, né, a partir do avanço dos casos de Covid dentro do estado, essa necessidade de fazer esse monitoramento, e nasceu esse objetivo de falar sobre o SUS, né, sobre a questão da saúde no Maranhão e relacionado com a crise sanitária. Então, a partir dentro do trabalho, eu falo um pouco sobre a questão, né, do SUS e da institucionalização dele a partir da Carta Magna, né, de 1988, e de como o SUS veio para essa garantia do direito, né, à saúde. E o serviço, falando já sobre o SUS e dessa questão do direito, sim, eu entro dentro do tema dos serviços de saúde no Maranhão, né? No Maranhão, atualmente, ele encontra-se dividido em 3 macro-regiões de saúde, né? E dentro dessas macro-regiões, temos 19 regiões de saúde. Essa é uma forma, né, de planejamento e para administração, né, para melhor distribuição desses serviços de saúde, de acordo com a PPA, né, que é o Plano Plurianual do Maranhão. Então, essas 19 regiões de saúde, dentre elas se tem os hospitais regionais, né, e os hospitais macro-regionais, justamente para atender essa demanda desses municípios, né, como já falado anteriormente,
né? O estado, ele conta com 217 municípios. Então, a partir dessa organização da saúde dentro do estado, a partir do avanço da Covid, né, teve-se a necessidade do desenvolvimento de hospitais de campanha. E esses hospitais de campanha dentro do estado foram justamente utilizados esses hospitais regionais, né? Justamente para facilitar, para não sobrecarregar a capital, no caso. Sobre a especialização, já entrando sobre a especialização da Covid dentro do território maranhense, a Covid no Maranhão, o primeiro caso foi em 23 de março, né, de 2020, e logo com um mês depois, logo com 15 dias depois, já estava em todo, já tinha pelo menos um caso em todo o território maranhense, né? Então, tanto que foi o primeiro estado a ter o lockdown, né, do país. E isso veio a partir de um decreto judicial, né, a partir também da própria Fiocruz, que, observando esse avanço, né, dos casos, ela aconselhou que seria uma forma de conter esse aumento de casos, que estava muito grande no Maranhão logo no primeiro semestre, dentro do estado, né? Então, aqui, a partir do monitoramento, né, eu fiz o primeiro cartograma do primeiro trimestre do avanço da Covid-19 no Maranhão, de 2020, né? Os dados são de abril a junho do ano passado. Então, como vocês podem observar aqui, logo no primeiro mapa, né? Como eu falei para vocês, os casos. E logo com um mês depois, já se tinha pelo menos um caso em todo o estado. Por isso, essa alerta, né, para uma atenção maior aos casos de Covid no Maranhão. Em junho, os casos eles continuaram crescendo, porém, se teve uma baixa quanto à ocupação de leitos, né, de leitos de Covid. Então, a partir dessa baixa, né, dessa ocupação de leitos, foi que os decretos eles foram se flexibilizando, né? O que em abril tinha entrado em vigor, né? No caso, o comércio, o controle do comércio, o turismo estava suspenso, as atividades turísticas, as festas também foram suspensas, shows. Então, a partir de junho, o decreto já foi de flexibilizar, devido não a uma baixa dos casos, mas sim a questão da ocupação de leitos. Então, em junho, teve um retorno, né, das atividades turísticas, o comércio voltou a abrir, os bares também, mas com um período determinado, né, que eram nesse primeiro semestre, que de acordo com o decreto era até às 10 horas, né, que os bares ficavam abertos, e dessa forma foi retornando as atividades dentro do estado, né, a partir de junho. Já no segundo cartograma, que é já do segundo semestre, do segundo trimestre, né, dentro da Covid dentro do Maranhão, aqui já são os dados de julho, né, a setembro. Aqui, como vocês podem observar, como eu havia falado antes, os casos eles continuaram aumentando, né, mas essa flexibilização foi justamente só pelo fato da ocupação dos leitos, mas os casos eles continuaram aumentando, né, e os óbitos também, vou mostrar mais na frente. Em setembro, já se teve a mobilização, né, para as eleições, então, o número de casos, né, foi também agravado, como vocês podem ver, aqui, principalmente na capital, né, e em muitos interiores também, né, foram feitos comícios, carreatas, mesmo estando proibidos, né, mas foram realizados. Então a gente observa que teve um aumento, teve um reflexo no aumento de casos, né, principalmente quando a gente passa para o próximo cartograma, que já é do último trimestre de 2020, né, que já é aqui de outubro a dezembro.
Nessa questão aqui de outubro a dezembro, né, a gente teve o segundo turno, teve toda essa movimentação, as pessoas que não votam onde residem, né, que muitas pessoas, por exemplo, que moram na capital, votam no interior, toda essa dinâmica de eleição. Então, isso movimentou também o Estado, né, e continuou refletindo também, né, o que a gente observou, né, no primeiro ano de Covid da doença, que é uma doença nova, né, mas o que a gente observou logo no primeiro é que esse espalhamento, né, da doença, ele se dava justamente pelo fluxo de pessoas, né? Então, com esse fluxo, né, de eleição, de viagens e tudo, a gente pode atribuir, né, também essa continuidade do aumento de casos aqui em dezembro. E em dezembro também, mesmo também tendo sido proibido, não teve festas não pela prefeitura, nem pelo Estado, não teve festas de fim de ano, nem nada disso, mas ainda assim a gente observa, né, esse aumento de casos aqui já no primeiro trimestre de 2021. E nesse primeiro trimestre de 2021 já foi caracterizada a segunda onda, né? Então, se teve um retorno do aumento dos leitos, né? Porque antes continuava aumentando os casos, mas tinha tido uma baixa. Mas logo aqui, nesse primeiro trimestre do ano, teve um retorno do aumento de ocupação de leitos, que chegou a 98% de novo, né? Então, se teve um retorno dos decretos mais rigorosos e foi suspenso novamente. Foram suspensas de novo realizações de eventos, né, que fossem acumular um grande quantitativo de pessoas. Foi regulamentado a questão dos bares, do turismo, né, as viagens. Foi feito todo um decreto para regulamentar e se ter medidas de segurança, né. E aqui já no cartograma final, né, de comparação desse primeiro ano de pandemia, né, dentro do estado. Aqui é de abril de 2020 a abril de 2021. Já é só um mapa final, né, do resultado dos cartogramas que eu vim apresentando para vocês, né, de análise desse primeiro ano de pandemia dentro do estado. Esse daqui já é um cartograma que foi elaborado, né, a partir do número de óbitos, né, para justamente fazer o cálculo da taxa de letalidade, né, que é o número de óbitos com o de pessoas acometidas, né, pela doença. E aqui, como a gente pode observar, né, essa concentração, ela se dá aqui nessa região, que é a capital, né, aí tem aqui a ilha, e dentro da ilha tem a capital, que é São Luís, que faz também divisa, né, com a Raposa, São José de Ribamar e Passo do Lumiar. Então, tem essa concentração de casos. Aqui também, mais ao sul do estado, também tem uma concentração de óbitos, né? Também devido a foi se observado, né, de acordo com esse mapeamento, com esse monitoramento, né, que tanto os casos como os óbitos, eles se deram, a maior parte, justamente nessas regiões onde eram polos econômicos, né? Então, aqui ao sul, a gente percebe essa concentração tanto de casos como dos óbitos. Então, tanto aqui nessa região aqui da capital, né, ao norte, como aqui do sul. E as considerações finais, né, o que a gente pode dizer, primeiro momento, desse primeiro ano de análise, né? Que os acúmulos de casos de Covid-19 eles se concentraram, né, em regiões metropolitanas do estado, que, como eu disse, as análises iniciais, a gente observou que os casos se concentravam onde tinha maior número e fluxo de pessoas, né, onde tinha assim, mais aglomerados, né, pessoas aglomeradas, então a gente observa, e o intenso comércio, enfim, a gente observava que tinha um número maior de casos, né, além da problemática para as subnotificações, né, principalmente nos 6 primeiros meses, onde estava escasso a questão dos testes, né, do acesso aos testes, né, as características socioambientais também dos municípios, né, que estavam mais acometidos com um maior número de casos, o acesso aos serviços de saúde, né, como eu falei, ficaram centralizados nesses hospitais regionais,
porém ainda assim de difícil acesso, né, e para determinados municípios que eram mais longe, né? A composição da faixa etária da população, né, também tem uma interferência, onde na primeira onda a gente foi observado a questão do maior número de óbitos, né, a uma determinada faixa etária, né, a população idosa, e com algumas comorbidades, o que já atualmente já não está da mesma forma, né, mas no primeiro ano a gente teve essa observação, né, a partir do levantamento de dados. E, por fim, né, o que a gente pode afirmar desse primeiro ano de análise, né, da pandemia é que, principalmente, esse fluxo intenso de pessoas, como eu já havia falado, dá essa aceleração nessa disseminação do vírus, né. Aqui estão algumas referências que eu utilizei. E é isso. Obrigada. Dando a continuidade, né, nas apresentações, agora sobre a análise da disseminação da Covid-19 no município de Guarabira, Paraíba, do Tiago. Está na sala? Tá, vou projetar, só um minuto. Pode iniciar. Pode sim, Tiago, pode ficar à vontade. Então, boa tarde a todos. Prazer estar com vocês aqui mais essa tarde, esse quarto dia de evento. O artigo apresentado por mim será análise da disseminação do Covid-19 no município de Guarabira, PB. Sou aluno de graduação da Universidade Estadual da Paraíba, licenciatura plena em Geografia, mesma cidade, Guarabira, e a coautora do texto é a professora Ana Carla Santos Marques, que é mestre de Geografia, professora substituta da universidade, e resolvemos fazer esse artigo em posse da hipótese de Guarabira no cenário da região. Por favor, pode acostumar a passar por aqui. Pode passar. Raquel, tudo bem por aí? Então, primeiramente, a pandemia do novo coronavírus é mais uma das pandemias que já atingiram o mundo ao longo da história das civilizações. E essa doença é uma das que conseguiram atingir todos os continentes, inclusive a Antártida. Então, a pandemia de coronavírus foi mais uma da tantas que a gente viu até na primeira conferência de abertura, que o professor fez uma palestra sobre. E essa conseguiu atingir até a Antártida, né? Um continente que só tem basicamente pesquisadores e chegou até lá. E a especificidade da história da pandemia brasileira, no caso do Brasil, nos colocou dentro de o quê? De um governo negacionista, onde faltou políticas públicas, faltou medidas, faltou tudo. Faltou vacina, faltou teste, faltou tudo um pouco, faltou no governo atual. Então, de certa forma, é um dos responsáveis pelo atual que a gente vivemos, né? 600 mil mortes. Então, é um dos responsáveis. O presente trabalho busca analisar a disseminação do novo coronavírus no município de Guarabira, considerando as medidas sanitárias de contenção da Covid-19 e sua efetividade frente ao aumento dos casos de infectados no município. Então, a gente vai analisar o município de Guarabira, onde se localiza a universidade também, onde eu estudo, sobre o coronavírus em si. Pode passar, por favor. Esse é um mapa do local estudado, Guarabira. Fazia parte, né, na mesma região do Agreste Paraibano, hoje região imediata de Guarabira. Pode passar. Então, o município de Guarabira passou a ser considerado no IBGE, pelo IBGE, na regionalização de 2017, uma região imediata, quer dizer que ela é um centro dessa região imediata, onde a pessoa procura serviços, comércios, primeiramente, quando sai da sua cidade, e ela polariza 26 municípios. Então, ela e mais 26 municípios, 27 municípios no total. Então, ela polariza, quer dizer o quê? Fluxo entra nela, comércio, pessoas, serviços para trabalhar, e pessoas saem dela todo dia. Então, é uma cidade que tem muito movimento, considerando o local onde ela está, sendo no interior, no estado pequeno como a Paraíba, no estado de menor expressão, digamos assim. É necessário entender como a pandemia do novo coronavírus atingiu os municípios polos,
Porque não basta entender cada município em si, mas a polaridade. Aquele município que solta suas raízes para outros municípios, para outras cidades, que tem uma dinâmica diferente. Então, como a pandemia atingiu esses municípios? Pode passar, por favor. Então, eu trouxe só 2 citaçõezinhas básicas. Primeiro, a difusão espacial do Covid-19 não se trata de um problema de saúde pública nos mesmos moldes de outras pandemias, mas um desafio a ser enfrentado cada vez mais relevante no mundo globalizado em que vivemos. Guimarães Etiel, 2020. Por quê? Porque a pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, pegou o mundo globalizado, um mundo onde as ligações, onde o contato das pessoas era imenso. Tanto que um dos autores que eu utilizei, não lembro o nome agora, peço desculpa, ele falou o seguinte, que a pandemia foi esperada pelos ricos, pelo que tem mais poder. Porque os primeiros casos que surgiram nos países longe da Ásia, vamos dizer assim, foram de quê? De turistas, ou de pessoas influentes que iam para reunião de negócios. Então foi assim que o coronavírus entrou no Brasil, entrou no Nordeste, entrou em vários outros países pelo mundo. Então, nesse sentido, de acordo com o nascimento, o município de Guarabira apresenta uma dinâmica, expansão comercial que fortalece sua posição de centralidade, tornando o município ao redor cada vez mais dependente, gerando uma maior fluidez de pessoas que se deslocam todos os dias a Guarabira para atender as necessidades de serviços de saúde, educação e outros. Então, Guarabira tem a segunda gerência de educação da Paraíba, se localiza no município. Ele tem uma UPA, ele tem um hospital regional, ele tem uma indústria de frango, de processamento de aves, que é a Guarabes. Tem a Universidade Estadual da Paraíba, Campus 3. Tem um IF, um campo de IF. Tem um memorial de fé católica, que também gera muitos visitantes durante o ano, durante os meses. Essa da diocese também, falando assim, de forma religiosa. Série de várias igrejas evangélicas, de vários cultos. Então, por pensar Guarabira, ela recebe muita gente por causa do seu serviço, feira livre, que tem todos os dias. Então, até no domingo tem feira em outro local, a cidade não no centro. Então, é uma cidade, um município, que polariza muito, que tem muito, recebe muita gente, recebe muita mercadoria, recebe muita importância, e as pessoas vão e vêm diariamente. Pode passar. Então, para o desenvolvimento da pesquisa, foi realizado inicialmente um levantamento bibliográfico para o aprofundamento do tema, considerando a pandemia em vários níveis de escala, sobretudo a escala local. Então, o trabalho foi construído fazendo um funil, um afunilamento, pegando a pandemia desde que ela surgiu no mundo, com afunilando Brasil, Paraíba, até chegar na cidade de Guarabira. E a segunda parte é justamente falando sobre Guarabira, o levantamento estatístico, coleta de dados em relação aos casos de Guarabira, Covid, e esses dados vieram da Secretaria de Saúde do Estado, porque não conseguimos a Secretaria da Prefeitura, porque entrou o período de eleição. A eleição era proibido divulgar essas coisas, porque seria como um tipo de campanha. Então, passou um tempo sem ter nenhuma divulgação. Tentamos contatar Prefeitura, Secretaria de Saúde, outros órgãos do município, não conseguimos nenhuma resposta. Então, tentamos vários meses, mas não conseguimos nenhum dado pela Prefeitura. Tivemos que pegar todos nos dados do Estado, dos boletins do Estado. E da Prefeitura não conseguimos. E foi realizada também uma observação de campo, seguindo os protocolos sanitários, para reconhecimento da área do estudo, considerando sua importância na compreensão dos fenômenos estudados. Então, entender, além já do dia a dia aí, né? Marcamos um dia, a gente fomos lá, percebemos a cidade, vimos como ela estava naquele dado momento. Pode passar, por favor. Então, começando pelo resultado. Aqui eu trouxe só quatro boletins, vamos dizer assim, pelo boletim do Estado. No artigo em si, no trabalho em si, são 13. Porque a gente pega um mês e mês. Porque se você pegar cada um, eram 69 boletins, quando terminamos o trabalho, enviamos. Então ia ficar um gráfico muito extenso, muita informação que não daria em nada no final das contas. Então pegamos uma parcela a cada mês, 4 semanas, na verdade. O primeiro sendo dia 28/4, quando foi o primeiro caso na cidade de Guarabira. E
até dia 28 de 4 de 2021, quer dizer, um ano depois. Quer dizer que pega basicamente um ano certinho nessa pesquisa. Aqui eu trouxe a cada 4 meses, né? Abril 2020, agosto e dezembro do mesmo ano, e abril de 2021, a cada 4 meses. A gente vê que de abril para agosto houve um número expressivo, foi de 3 casos para 4.015 casos. E os óbitos foram para 55, aquele período mais extenso da pandemia. Aí de agosto para dezembro foi o quê? Foi aquele tempo que a pandemia deu uma certa relaxada no Brasil. Aí veio também campanha política, e também que a gente sabe que a campanha política no Brasil foi municipal. Tem suas coisas também, né, a gente sabe. Então também a gente vê que teria aqui foi mais uma estabilidade, né? Pouco mais, quase 20 novos óbitos e 800 casos a mais. E de dezembro até abril houve outro estouro. Mais de 2.000 casos, de 4.800 para 7.000 casos. 72 óbitos para 106 óbitos, quer dizer que mais de 30 óbitos também surgiram nesse período. Também a gente vê que a cidade também segue o ritmo da pandemia em si. A gente vê na primeira parte, nesse primeiro momento, uma grande subida, quando a pandemia estourou, começou a fechar, lockdown, realmente começaram a fechar as coisas. Aí um período de um pouco de estabilidade, não foi aquele tempo depois de agosto, que teve vamos dizer, essa estabilidade, depois chegou outras variantes, chegou uma explosão, foi depois da campanha eleitoral, que veio um boom, até abril, quando fechamos, quando foi enviado o trabalho. Pode passar, por favor. Esse gráfico aí seria do plano novo normal do Estado da Paraíba, que é o plano daquelas bandeiras, faixa de bandeira. Então a gente vê que Guarabira aí compreende 26 planos até a finalização do trabalho, foram 26 avaliações. 73% Guarabira estava em amarela e 27% em laranja. Nunca chegou verde, né? Vamos dizer, a abertura total, nunca chegou no vermelho, que era o extremo. Pode passar, por favor. São alguns resultados também sobre o número da pandemia. A população de Guarabira para 2020, segundo o portal Cidade do IBGE, é 59.115 habitantes. A população até o dia 28 de abril de 2021, segundo o dado do Estado, 7.019 tinham sido infectadas. Então, 12% da população pegou o novo coronavírus. Claro, fora subnotificação e tudo mais, isso é registrado. Só um minuto. E os óbitos foram 106, ou seja, 0,17% da população veio a falecer por conta da Covid-19. Pode passar, por favor. Essa é uma foto do comércio que a gente pegamos num dia que fomos para a observação de campo. Esse dia foi de terça-feira e está super movimentada a cidade. Por que eu falo terça-feira? Porque quem conhece a região aqui, Guarabira tem feira de segunda a sábado no centro. Os dias de mais movimento é na quarta e no sábado, que são a feira mais forte. E esses outros dias são mais fracos, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, a cidade, uma plena terça-feira, está todo vapor. Tipo, não tinha nada importante na cidade, mas só a dinâmica dela na terça-feira está todo vapor. Pode passar, por favor. Esse comentário no chat que era da coautora do trabalho. Então, concluindo, né? O município de Guarabira polariza o comércio, além de servir de saúde, educação, entre outros. E nessa pandemia pode ter se tornado um polo para a disseminação do vírus da Covid-19. Em sua região imediata, por a negligência e a flexibilização do poder público municipal em relação às medidas sanitárias para barrar a disseminação do novo coronavírus, tem contribuído para o aumento dos casos infectados. Porque tem que ter o seguinte, os dados que a gente trouxemos são o quê? Da cidade, do município de Guarabira, aquele local. Mas quantas pessoas não foram afetadas de outros municípios? Que é o que a gente propõe, né? A Guarabira como um polo. Então, quantas pessoas não foram para Guarabira exercer um trabalho ou um atendimento médico ou educacional, pegaram a doença a chegar em casa e outro município passaram para essa pessoa? Ocorreu um exemplo aqui, onde eu moro, na cidade vizinha Araçagi, foi basicamente isso. Um senhor trabalhava numa empresa lá, pegou a Covid dessa empresa e chega em casa e passou para a esposa e para a filha. Então, o que foi enraizando
a Covid em outros municípios. É preciso pensar no que a sociedade precisa para passar por esse momento. Então, o pensamento deve partir desde as escalas menores, municípios e áreas regionais, pois cada região possui sua particularidade e precisa ser analisada separadamente, para que posteriormente seja inserida em um contexto mais amplo. Claro que, como citei no começo, o governo federal tem uma parcela de culpa, grande parcela, na verdade. Só que a fiscalização vai, muitas vezes, do município em si. Então, vamos dizer que o governo fosse ótimo e tivesse jogado o lockdown, várias restrições, etc. Mas será que o município em si, os municípios pequenos, teriam contribuído por isso? Porque o governo federal decretando, que vai fiscalizar o quê? É a prefeitura do município pequeno. É uma polícia do município pequeno. Então, tem que buscar isso também. O município pequeno também tem sua particularidade, também tem parte da culpa. Porque ele é o que está, vamos dizer, mais próximo da população. Porque só quem vai saber como vai estar um estado, um município pequeno, uma área metropolitana, é quem reside lá, quem faz seu dia a dia lá e quem tem suas obrigações lá. Como a minha colega falou no chat, né? É para Guará fica esse exemplo, que foi um foco, e mais ou menos no mês, isso é um dado empírico, claro, né? Não tem como provar em si, claro, mas no mês de maio, quando teve uma explosão por aqui de casos, os casos que vieram na outra cidade foram o quê? Maioria dessa empresa, que era essa empresa. Tem município que estava sem nenhum caso, e estourou 3, 4, 5 casos no mesmo dia, de até que trabalhava lá. Então teve um direto impacto nessa pandemia. Então, a gente tem que entender como o município polo, afetaram a disseminação do coronavírus. Pode passar. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, pela atenção, e qualquer coisa, estamos aqui para tirar dúvidas. Dando continuidade às apresentações, agora é o último trabalho, que é sobre a pandemia da Covid-19, as mãos solidárias de quem acolhe, quem tem fome na cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco. Já chegou o autor, Jean Augusto de Conceição de Souza, já está na sala? Acho que não, né? Esse último trabalho, acho que os autores não estão. Então, acho que agora pode deixar a fala com as professoras, né? As contribuições, já que o último trabalho, acho que o autor não está. Ele tinha até conseguido entrar na sala, mas ele saiu. A internet dele, eu acho que caiu. Mas eu acho que a gente pode começar assim, as perguntas, né, os comentários para os trabalhos dos autores. Eu vou deixar a professora Carolina começar. Bom, obrigada, Alexandra. A ver, um momentinho. Aí está. Bom, boa tarde. Para os que não me conhecem, sou Carolina Becerro, da Universidade Nacional de Cuyo, em Argentina, em Mendoza. E eu tenho o prazer, novamente, de estar aqui com vocês. Eu vou parabenizar para todos os expositores. Os trabalhos são muito interessantes e eu vou falar sobre duas coisas que vi nos trabalhos que chamaram a minha atenção. No trabalho de Miguel sobre a saúde nas escolas, eu queria comentar que estou escrevendo o livro con otros profesores, estudantes de geografía, con breves leituras para trasladar a geografía da saúde no ensino medio. E eu gostei do trabalho porque deu ideias para mim. Assim que muito bom o trabalho. No trabalho de Patrícia Brito,
da atenção básica da saúde. Por exemplo, eu vi uma variável que não tinha pensado. Eu moro na cidade de Mendoza, que fica a 750 metros de altitude, pero não temos as pendentes como vocês. Eu acho que as ruas de Brasil têm essas escadas, não? Aqui não. Então, essa variável de considerar as pendentes como um problema de acessibilidade chamou minha atenção. É muito interessante e estou aprendendo muito com vocês. E, bom, um comentário mais, todos os trabalhos são muito interessantes. Neste último trabalho sobre a disseminação do Covid, eu acho que no título do trabalho eu li disseminação e esperava encontrar cartografia, pensando na expansão do Covid. Acho que o título poderia ser melhorado pondo análisis das causas da disseminação e não o conceito da disseminação no título. Mas não tenho nenhum comentário mais para fazer. Parabenizo a todos e os invito a que continuem trabalhando como hasta ahora. Acá en Argentina somos 3, 4, 5 pessoas trabalhando em geografia da saúde, Jorge Pickenheim, algunos alunos dele e eu aqui em Mendoza praticamente sozinha. Então, quando vemos todos os trabalhos que vocês estão fazendo, quedamos assim como impressionados, aprendemos muito com vocês. Así que parabéns para todos. No sé si se comprendió mi portuñol. Obrigado, professora, pelas considerações. Sim, eu compreendi. É porque justamente não conseguimos dar assim, da cidade em si, como falei, não consegui nenhum retorno de nenhum órgão da cidade, e também porque aqui os cidade para o município, então não tem como a gente dizer assim que aquele caso de outra cidade veio justamente essa cidade, Guarabira. A gente realmente pode repensar o nome, mas tipo, não tinha como a gente fazer um levantamento sério, assim, vamos dizer, uma cartografia inteira, porque ele não tem como dizer assim, então, vamos dizer, desculpem, vamos dizer, onde eu moro tem 100 casos, vamos dizer um exemplo. Não tem como dizer que 50 deles são de Guarabira, não tem como ter esse dado, porque não é dado esse dado, né? Aqui só dá basicamente o município. Onde a pessoa pegou, não podemos nem especular, né? Muito bem, muito obrigada, professora Carolina, obrigada, Tiago. E aí eu já deixo a inquietação para vocês, fazer a ponte com a professora, né, e quem sabe um estágio, alguma coisa lá com a professora, né. Esses intercâmbios, eles são riquíssimos, né, então, para você passar 2 meses, 3 meses, e quem sabe voltar também falando uma segunda língua. Eu quero parabenizar todos os autores, né, e para a gente perceber como que a geografia ela é riquíssima. Eu costumo dizer que a gente é muito pretensioso, porque a gente estuda desde a subsuperfície até as altas camadas da troposfera, né? Então, na verdade, da Terra, né? Então, eu quero parabenizar, eu acho que a gente tem aqui trabalhos, né, com grandes potencialidades, realmente, né, não só para a geografia da saúde, mas também para a geografia e ensino, né, então, o trabalho do Miguel. Miguel é um grande professor, né, realmente, Miguel tem uma preocupação muito grande com as escolas,
Como que eu levo uma geografia, não só uma geografia da saúde, mas uma geografia mais preocupada com a coisa da educação ambiental, daquele meu aluno, entender que a geografia ela é uma ciência muito ampla, e o que esse aluno pode fazer, inclusive, no entorno da sua escola, como que ele pode perceber esse território. Então, eu quero que vocês realmente tenham essas inquietações em sala de aula, né? Essa inquietação que o Miguel tem de trazer a coisa da escola e mostrar para os seus alunos realmente como que a gente interpreta, né, todos esses bancos de dados que a gente acaba trabalhando. Queria destacar também o trabalho da Patrícia, né, sobre a questão da acessibilidade física dos equipamentos de obtenção básica. A Patrícia ela vai um pouco além da coisa da disseminação do problema das doenças. Ela foi identificar onde estão essas pessoas, quais são as questões de dificuldade de relevo, e ela foi também fazer um estudo de saber exatamente as fragilidades dos sistemas de saúde e também dos doentes, né, e de acesso a essas questões, né. Então, o tempo é muito cruel, né, com todos. Eu tenho certeza que vocês tinham muito mais coisas para vocês abordarem, né, e aí o tempo acaba sendo, um tempo de 15 minutos é muito cruel para a gente. Então, o Ramon, quando ele faz, né, o destaque da geografia da sexualidade com as mulheres transexuais, né, então a forma como ele conseguiu trazer, inclusive até alguns conceitos que a gente, propriamente, né, muito caros para a geografia, o conceito de território, então eu quero parabenizar também o Ramon por isso. O trabalho da Raquel, o trabalho do Tiago estão muito parecidos, né, com a Raquel, ela vai fazer as reflexões sobre saúde pública, mas acaba fazendo também a coisa da disseminação da Covid no território, vai além do que o seu título, inclusive, do seu objetivo se propôs a fazer no trabalho. E aí eu entendi a dificuldade do Tiago, né, está trabalhando só com o município, não com o estado da Paraíba como um todo, e como é que ele vai fazer a disseminação da Covid, né? Então, mas é isso mesmo, eu acho que a gente vai aprendendo, tá bom? E aí é uma pena o Jean não ter conseguido chegar na sala para a gente ver as mãos solidárias que acolhe a questão da fome. Né? Então, eu queria saber se mais alguém tem alguma pergunta. Eu estou satisfeita com o trabalho de todos os autores. Se algum dos autores quiser complementar, né, a sua apresentação, colocar alguma questão, fique à vontade. E se alguém tiver alguma pergunta para algum dos autores, também fique à vontade. Oi, Alexandra, professora Carolina. Desculpe me meter, mas é quase irresistível fazer algum comentário. A gente fica bem contente com... Pô, eu não vou, assim, fazer pergunta, porque eu acho que os trabalhos... Eu só tenho a elogiar o alto nível dos trabalhos, das apresentações. Isso é bem bacana para a gente que está na geografia ver, assim, esse olhar, né, que é um olhar especial e, como a Alessandra falou, um olhar ousado pra caramba, né, sobre a totalidade, como que vocês são realmente, assim, com trabalhos bem desafiadores. O Miguel como a professora falou, a gente vê que é um professor, né, que traz também uma questão fundamental do ensino, né, da geografia da saúde, que se a gente não ocupar, a biologia ocupa, e o nosso olhar
é um olhar muito mais dentro do conceito ampliado de saúde, né? Um olhar da totalidade que a gente estava falando aqui agora, então é riquíssimo para a educação ambiental. Então, usar o PSE também, que é o que está capenga no país inteiro, né? Eu estou num projeto de escolas para arbovirose, utilizando PSE, orientando uma mestranda, e fico muito triste com o sucateamento desse programa. Então, a Patrícia também, poxa, bacana a questão do acesso, que é quase que invisível, né? É uma coisa que ninguém percebe, e tem diversos problemas de acessibilidade, não só física, né? Violência hoje, né, nas comunidades, quase que impedindo. Então, trabalho muito legal. O trabalho da Raquel e do Tiago, Ana, né, com a Covid. Poxa, o olhar geográfico, ele... muita gente vê o senso comum falando, né, da disseminação e não vê, né, aquilo que a gente vê, né, quer dizer, mas os bairros estão fechados, ninguém está circulando, mas as pessoas esquecem do abastecimento do comércio, da manutenção, dos serviços que continuaram, quer dizer, nunca foi feito lockdown nesse país, né, e praticamente no mundo todo. Então, você fecha os bairros, as pessoas não saem de casa, mas os comércios, os serviços, tudo continua, né? Então, o olhar da geografia, né, e da disseminação nos municípios menores, da hierarquia de cidade, isso está na nossa veia, e a gente, é claro como que a gente vê isso com muita clareza. E Ramon, cara, que coisa bacana, um trabalho assim, muito desafiador, né, carregado de preconceitos, né, inclusive na academia, difícil de fazer pra caramba, e assim, eu tenho visto assim uma grande possibilidade do avanço do pensamento geográfico com o feminismo, a geografia do feminismo, vamos dizer assim, né? E também das apropriações marginais do território, marginais entre aspas, né? Marginais de margem mesmo, de estar dos travestis, homossexuais e por aí vai, né? E como é importante entender como eles se apropriam e como que esse grupo desafia a sociedade, né? Dando visibilidade às suas ações e suas apropriações dos espaços, né? Eu acho que, assim, vocês... Muito legal, uma pena, né, professor Alexandre, a gente amanhã está numa mesa, o Mãos Solidárias, tão pouquíssimos trabalhos, né, e Mãos Solidárias não apresentou, mas eu gostei muito, viu, gente? Obrigado aí, aprendi, e vamos em frente. É isso. Obrigada, professor Maurício. Acho que mais alguém tem alguma questão a colocar? Fique à vontade, Miguel. Oi, certo. Eu só queria complementar, então, né, porque acabou que eu me passei um pouco do tempo, mas a gente não conseguiu concretizar todos os nossos planos, né, porque a gente acabou encontrando nesse caminho a pandemia. Mas algumas das atividades que a gente conseguiu fazer foram muito interessantes mesmo. Então, eu queria agradecer os elogios de vocês. Com certeza é muito motivador para mim, porque eu sou um professor muito novo. Então, agradeço de coração mesmo, porque ouvir de vocês, que são pessoas que já têm uma trajetória linda, é muito motivador, né? Para quem está na docência, para quem tem, né, esse interesse de tentar inserir mais a geografia também, né, nessas relações de saúde, que é um tema transversal nas escolas, né, é um tema que deveria ser trabalhado em todas as disciplinas e articuladamente também, mas infelizmente às vezes acaba ficando mais restrito mesmo na parte da saúde física com a biologia, né, mas com certeza, assim, é muito motivador ouvir de vocês, né, elogios. Então, parabenizar também
todos os colegas que apresentaram aqui, porque os trabalhos realmente estavam muito bons, tá? Parabéns. E falar sobre Mendonça ali, professora Carolina, Mendonça, o núcleo da cidade é bem planificado, né? Mas tu vai se afastando do núcleo central, começa a realmente pegar a parte de relevo, né? Os relevos mais acentuados, mas Mendonça é lindo. Muito local maravilhoso. Se você vem para aqui, tem para passear, caminhar pela montanha, os embalses, as bodegas, como se dizem as bodegas? A terra do Malbec, do Cabernet. Vinho, né? O vinho, né? Eu moro com vinhedos perto da minha casa. Lugar lindo. Passeio interessante. Mas, Miguel, você falou uma coisa na escola, cada aluno traz o seu território, isso é muito legal. A coisa do corpo-território, território-corpo, né? Como que cada corpo traz o seu território, o Rogério Rasbert, se não me engano, trabalha com essa ideia. Isso é a ponta da discussão. Então, e é isso mesmo, né? A escola é um lugar de poder, de encontros, né, e de territórios, né? Mesmo que os alunos sejam do mesmo território, cada um traz o seu território, né, que é subjetivo. Isso é fantástico, né? Só a geografia mesmo vai pensar uma doideira dessa, né? Parabéns a todos. Não vou falar mais não, desculpa. Aí, Linda, quer dizer alguma coisa? Linda? Olá, boa noite. Eu me chamo Linda Almira, mas pode chamar Linda. E sou mestra da faculdade de UFAL, Maceió, mas moro aqui em Portugal. E estou fazendo praticamente em EAD, né? Estou tendo esse privilégio de fazer uma faculdade aí, estando cá. E já moro aqui há 10 anos, mas durante o meu tempo de vivência, eu sou de Fortaleza, Ceará, morava no interior de Fortaleza. E o trabalho do Miguel me encheu o coração de alegria, porque durante todo o meu projeto, né, na vida, foram voltados para a área da saúde, porque eu fui técnica de enfermagem durante 16 anos no município pequenino. E quando eu comecei a fazer faculdade, pensei em fazer, eu decidia. Ou eu fazia enfermagem, desistia de trabalhar e não podia me manter, ou eu fazia uma faculdade que eu pudesse manter meu trabalho e trabalhar e estudar. Então, foi quando surgiu a geografia na minha vida. E isso tem o quê? 13, 14 anos, e eu posso lhe dizer que eu me apaixonei de cara por geografia da saúde. Foi uma disciplina optativa que eu encontrei na parte da enfermagem. Tive a oportunidade de ficar no curso de enfermagem e desistir. Disse, não, a geografia, ela me encanta. Como diz a professora, a gente é audacioso, e é mesmo. Né? E isso é bom, a gente ter esse olhar. E eu estou encantada em participar desse simpósio. Cada dia mais, a geografia da saúde, ela impregna em mim. Ela realmente faz com que eu me sinta tão jovem quanto o Miguel, em sala de aula, e me relembre, enquanto estava aí no Brasil, eu ainda tive a oportunidade de lecionar por 3 anos e meio, antes de vir para cá, para Portugal. E durante esse tempo, eu lembro que eu levava para a sala de aula, não o plano do MEC, mas o meu plano. Eu entregava o plano para o diretório, mas o meu plano, dentro da minha sala, mandava eu. E eu gostava de passar realmente esse amor, esse fervor para os alunos, esse modo de ser, esse jeito do Tiago de passar a verdade do povo dele, da realidade do espaço dele, essa verdade da Raquel, não é isso? De passar o povo maranhense, nordestino, de dizer as dificuldades que nós temos enquanto país, mas, ao mesmo tempo, tentar mostrar que nós podemos ampliar a visão desses jovens que estão em sala, porque nós podemos fazer essa diferença. E não perder o medo, não perder
a audácia, como a professora Alexandra diz, não perder essa audácia, porque é o que nos move. Porque a primeira vez que eu apresentei a proposta dentro da faculdade, do meu trabalho voltado para a interdisciplinaridade de geossaúde, eu não tive orientador, porque ninguém sabia como me orientar ali, porque era o primeiro trabalho. O primeiro trabalho da minha faculdade, a Universidade Estadual do Vale do Acaraú, que fica em Sobral, Ceará, foi o meu na área da saúde. E até hoje ele é referência, porque foi o primeiro. E assim, eu fico muito feliz por estar participando desse simpósio e ver tanta gente jovem, com tanta ideia, com tanta forma de visão geral de tudo. E, claro, né, o trabalho do Ramon é um exemplo também. Meus parabéns, e você é o cara. Precisamos de pessoas que têm essa visão e esse desejo de ajudar esse lado da nossa sociedade que tanto precisa. Obrigada pelo espaço. Obrigada, Linda. Acho que todos já estão satisfeitos, né? Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade. Nós temos 4 minutos para encerrar. Acho que a gente fica com gostinho de quero mais, né? Fica satisfeito em parte, mas com gostinho de querer mais, né? E até acho que pela quantidade de tempo já que a gente não se encontra, né? Desejo de estar todo mundo junto, poder compartilhar. Isso mesmo. Só agradecer. Em Campina Grande, né? Não conheço Campina Grande. Conheço bem a Paraíba e não conheço Campina Grande. Poxa vida, tá frio hoje, bem frio. Né? Tá bem agradável. Você está aí, Alex? A Patrícia, estou por aqui. A Patrícia, a internet dela caiu, certo? A energia, tudo, e ela não conseguiu voltar para a gente fazer, nem ela comentar sobre mais alguma coisa sobre o trabalho dela. Eu queria fazer uma pergunta para o Ramon. As principais dificuldades, se você puder traçar uma ou duas do que você teve no seu trabalho, e até mesmo porque é um conceito que poucas pessoas destacam na geografia, sobre a geografia da sexualidade, e a sua inquietação, né, enquanto pessoa, enquanto, como você mesmo colocou aqui, né, para você desenvolver esse trabalho. Professora, repete, por favor, a pergunta, que a minha internet aqui ela tá ruim, ela fica oscilando, sabe? Por isso que eu deixo desligado a webcam. A pergunta, suas principais inquietações e as dificuldades que você teve para desenvolver um trabalho sobre a geografia da sexualidade. Sim, sim. Bom, no mestrado, eu trabalhei com a geografia da saúde no ensino médio, na realidade de Curitiba, que é onde eu moro, né? E daí, estudando sobre como que a geografia da saúde pode ser pensada no ensino médio, eu acabei publicando trabalhos, né, na geografia da saúde e comecei a participar dos eventos, do simpósio da geografia da saúde, desde lá de 2011, quando foi no Recife. E daí eu comecei a participar, socializando os resultados da geografia da saúde no ensino médio, e eu comecei a perceber que tinham pouquíssimas pesquisas que era sobre a população LGBT. Né? Então, tinha pesquisa sobre as mulheres negras, tinha pesquisa sobre as comunidades tradicionais, mas não tinha sobre a população LGBT. Né? Isso foi uma inquietação. Então, perceba que eu já estava no grupo de Geografia da Saúde e participando dos eventos de Geografia da Saúde, eu, né, percebi que na Geografia da Saúde tinham pouquíssimas reflexões. E daí eu comecei a fazer pesquisa, né, no Banco de Dissertações e Teses da CAPES, descobri a UEPG, que tem um grupo de estudos territoriais que trabalha com geografias feministas e das sexualidades, e eu pensei,
olha que interessante, né? Por que eu não pego a minha perspectiva de geografia da saúde e lanço sobre o olhar do fenômeno das travestis e mulheres transexuais, né? Cadê as mulheres transexuais e as travestis nos anais dos eventos do GeoSaúde? Desde o primeiro. Elas não existem? Elas não estão nas unidades de saúde? Elas estão, né? Elas sempre estiveram com a transfobia, com a travestifobia, né? Então, isso que foi, sabe, o meu interesse em participar do grupo de estudos territoriais na UEPG e desenvolver a pesquisa de doutoramento nessa área. Mas o que eu tenho percebido, já há 5 anos trabalhando com geografias e sexualidades, é que parece que se torna um não dito geográfico, né? Existem alguns periódicos, existem até alguns eventos, inclusive, para qual eu mando as minhas reflexões teóricas, eu tenho trabalho rejeitado, né? E eu já até tive uma resposta de que estudar o grupo de travestis e transexuais, né, não é científico, né? Olha só, né? Então, é um fenômeno, não é verdade? É a saúde de seres humanos, né? E o corpo de travestis e transexuais é um corpo que incide toda forma de violência advinda do patriarcado, do machismo, do sexismo, né? Que é potencializado pela travestilidade e transexualidade. Então, assim, eu percebo que ser um pesquisador acadêmico e trabalhar com grupos sociais marginalizados é também ser militante, sabe? E é viver esse tensionamento, né? De não ter, por exemplo, bolsas de estudo, né? Para financiar essas pesquisas, né? A dificuldade em conseguir publicar os trabalhos. É complicado, mas eu acho que a gente tem que falar sobre, né? Uma vez eu li o texto da professora Ana Fanny Alessandri Carlos, que ela escreve: é necessário falar sobre para não cair no esquecimento, né? É necessário lembrar que as pessoas existem para que elas não sejam invisibilizadas. Então eu tento fazer isso, sabe? Eu tento, né, promover uma discussão em torno desses corpos marginalizados, para a gente lembrar que eles existem e que é necessário também realizar a manutenção de políticas públicas, né? Porque a gente vive numa época complicada, né, com a ascendência bolsonarista, de que a gente nem está, né, lutando por novas políticas públicas. A gente tenta fazer com que as que foram criadas no passado, elas ainda existam, né? Como o processo transexualizador, por exemplo. É isso. Muito bom, Ramon, muito bom. Muito obrigada. Obrigado. Bom, eu acho que a gente pode finalizar, né? Então, eu vou deixar a cargo dos meninos, do Roberto, José Roberto e da Raquel. Só antes da Raquel finalizar, eu queria só externar os sentimentos pelo último trabalho mesmo. Eu sou daqui de Pernambuco e o Mão Solidária está fazendo um trabalho incrível, que lá no Recife, sou da UFPE, são colegas meus que publicaram, não sei o que aconteceu, mas um movimento, uma atividade baseada no MST, que desenvolvida pelo MST aqui de Pernambuco, que tem ajudado muito, tem feito muita diferença lá na região metropolitana do Recife, tem atuado bastante. E no geral, no mais, eu acho que é isso. A gente já passou do tempo, o pessoal do GT já estão aí nos grupos mandando links, se vocês puderem, quiserem, né, escolham aí algum GT e vamos continuar esse debate agora em cada área. Obrigada aos professores, ao professor Maurício, à professora Alexandra e à professora Carolina, desde a Argentina aqui contribuindo conosco. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer. Estou à disposição, professora. Qualquer coisa é só dar um toque. Até logo. A gente se vê. Valeu. Obrigado. Prazer. Obrigada. Tchau.